O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pelas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, é com alegria, com júbilo que acolhemos para presidir esta celebração o reverendíssimo Padre Jorge Fernandes. Foi ordenado sacerdote ontem à tarde. Está vindo celebrar a sua missa nova, a sua primeira missa, neste local tão bendito, sagrado, que é o coração deste santuário. Foi ordenado neste tempo tão belo, neste tempo pascal, da Páscoa do Senhor, e ontem um domingo tão significativo, o domingo do Bom Pastor. Então, Padre Jorge, em nome do santuário, acolhemos o Senhor, acolhemos também os demais padres concelebrantes, o reverendíssimo diácono, e em nome do santuário desejamos ao Senhor um ministério profundo e profícuo, que o Senhor possa se assemelhar cada vez mais ao Cristo, bom pastor, e ser um bom pastor segundo o coração de Jesus. Que a Senhora, mais brilhante que o sol, a Mãe de Deus e nossa Mãe, esteja sempre presente ao longo de todo o seu ministério, de sua vida sacerdotal. Parabéns e felicidades. Agradeço a estima e as palavras do Sr. Capelão, e é com esta alegria que hoje, aqui diante de Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Sacerdotes, lhe consagro também o meu ministério. Assim como o meu ministério, todo o ministério dos restantes padres que estão presentes e que me acompanham, mas de todos os sacerdotes, para que nós possamos aprender dela esta disponibilidade de coração para acolher a palavra de Deus e depois anunciá-la, levá-la ao mundo, dar a conhecer o seu Filho Jesus. E como esta realidade nem sempre está presente no nosso dia-a-dia, vamos pedir ao Senhor perdão. Pastor e Messias crucificado, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Cristo, bom pastor e guarda das almas dos eleitos. Cristo eleison. Cristo eleison. Senhor,
pastor e porta das ovelhas resgatadas. Kyrie eleison. Kyrie Sobre o altar, quero colocar também, para além da intenção inicial, todas aquelas intenções que cada um de vós traz no coração e também aqueles que nos acompanham através dos meios audiovisuais. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que tinham vindo da circuncisão começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste em casa dos incircuncisos e comeste com eles. Pedro começou então a expor-lhes tudo por ordem. Estava eu a orar na cidade de Jope, quando tive em êxtase uma visão. Era um objeto semelhante a uma toalha que descia do céu, presa pelas 4 pontas, e chegou até junto de mim. Fitando os olhos nela, pus-me a observar e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada de profano ou impuro. Pela segunda vez falou a voz lá do céu: Não chames impuro ao que Deus purificou. Isto sucedeu por 3 vezes e depois tudo foi novamente retirado para o céu. Nisto, apresentaram-se 3 homens na casa em que estávamos, enviados de Cesareia à minha presença. O Espírito disse-me então que fosse com eles, sem hesitar. Foram também comigo estes 6 irmãos aqui presentes e entramos em casa daquele homem. Ele contou-nos como tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais receberás a salvação, assim como toda a tua família. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós ao princípio. Lembrei-me então das palavras que o Senhor dizia: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder opor-me a Deus? Quando ouviram estas palavras, tranquilizaram-se e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à vossa montanha santa e ao vosso santuário. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. E eu irei ao altar de Deus, a Deus que é minha alegria. Ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor.
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como uma ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo é muito novo. Às vezes não sabemos como nos localizar ainda neste espaço, mas assim também é nova sempre a palavra do Senhor, que nos lança desafios novos todos os dias. E hoje a liturgia da palavra faz-nos centrar naquilo que é a missão da Igreja e centra-se nisto que é a sua universalidade. Uma igreja de portas abertas que acolhe todos, essencialmente aqueles que vêm feridos nos seus corações e que caminham em busca de sentido e de esperança para as suas vidas. É a abertura da igreja a todos os homens, uma missão cumprida ao jeito deste Jesus que é o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Este Senhor Jesus que veio para dar a salvação a todos os homens. E esta é a grande missão da Igreja. Ser anunciadora de Cristo Jesus, que veio para dar a salvação a todos. O Senhor não faz acepção de pessoas, ou seja, é para todos aqueles que queiram acolher a sua graça. O Senhor abre-lhes os seus braços e o acolhe-os, porque Ele é Pai. Jesus, o bom pastor. Eu pensava na nossa missão de padres, também como pastores, e só podemos ser ao jeito e segundo o coração deste que é o pastor, o Senhor Jesus. Homens que acolhem de braços abertos, coração alargado para todos aqueles que nos procuram. Homens que orientam, que caminham com as suas comunidades, que procuram levar esta palavra de conforto e de esperança
a todos aqueles que nos batem à porta. E não é porque nós sejamos melhores, mas porque acolhemos e fazemos esta experiência de ser amados também por este Senhor Jesus. E porque amados, damos também este amor àqueles que nos procuram. Como vos dizia ainda há pouco, é um Senhor que não faz acepção de pessoas. A nossa missão, se é uma missão importante como padres, a missão da Igreja não se esgota na missão dos seus sacerdotes. Esta missão de sermos anunciadores e levarmos a salvação aos nossos irmãos é uma missão que pertence a todos e cada um de nós dos batizados. É isto que nós somos desafiados. Como batizados também, filhos do Senhor, lavados na mesma água, inspirados pelo mesmo Espírito, somos nós também chamados a ser testemunhas deste amor e desta esperança diante do mundo. É preciso que nós também alarguemos o nosso coração e que procuremos isto que o Santo Padre, o Papa Francisco, tanto nos diz, esta fraternidade universal. Nas nossas relações, nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades, não nos fecharmos nos nossos grupos ou naqueles com quem nos sentimos mais confortáveis. Aceitar o desafio de ir ao encontro daqueles que nos provocam e daqueles que, por vezes, não têm coragem de vir até nós. Esta é a nossa grande missão. Pois, caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê esta graça de um coração humilde, generoso, que se alarga para amar todos aqueles que estão ao nosso lado, ao jeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o batismo dado a um gentio pelo apóstolo Pedro ajudou a Igreja a descobrir a sua vocação universal. Oremos com todo o coração dizendo: Senhor, dai novo alento à nossa fé. Dai novo alento à nossa fé. Pela Igreja dos cinco continentes, para que seja a casa da verdade e da oração, aberta a todos os povos e culturas, oremos ao nosso Deus. Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, pelos bispos e pelos párocos, para que nos responsáveis civis de vários níveis encontrem amigos de Deus e da fé dos homens, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos enviados em missão por toda a parte, religiosos, consagrados e cristãos leigos, para que prestem atenção aos sinais dos tempos, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos que procuram um caminho para a vida, para que o encontrem em Jesus, que disse um dia: Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, faz a nossa fé. Pelos que vivem sem rumo certo e sem esperança, para que acreditem em Jesus Cristo, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas pelo próprio nome. Oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos que entre nós foram batizados em criança e pelos que receberam o batismo em idade adulta, para que todos vivam animados pelo mesmo Espírito, oremos ao nosso Deus. Senhor, faz a nossa fé. Para que o Senhor,
ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo afora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Senhor, dai-nos a nosso poder. Senhor, que não considerais profano ou impuro nada daquilo que criaste ou purificastes, ensinai-nos a dar graças por todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens de toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como irmãos fiéis ao ensinamento do Salvador, ousemos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a nossa que entreis a minha morada, pois és a vossa palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Podes partir. Partes tudo a meio. Preparados para dar a comunhão. Corpo e sangue de Cristo. Vamos receber. Cálice. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Diz o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas.
o seu pão e o seu amor. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, Além da luz, vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Permitam-me que agradeça estes padres que me acompanham hoje e concelebraram. Foram meus colegas de seminário, em anos mais avançados, mas também fazem parte desta história que me levou a dizer sim a Deus. Obrigado a todos vós também que rezais por nós, padres, para que nós possamos ser fiéis à nossa missão. Quero agradecer também de forma especial ao Santuário o ter-me permitido hoje celebrar esta missa em consagração do meu ministério a Nossa Senhora. Vou benzer agora. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Invoco agora a bênção de Deus sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-se o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.